Nos últimos dias, a conversa sobre o interesse de potências estrangeiras, especialmente os Estados Unidos, pelos recursos naturais do Brasil voltou a ganhar força, reacendendo suspeitas que já rondam o imaginário nacional há tempos. Esse interesse não surge por acaso, mas levanta uma questão crucial: quais são exatamente esses recursos que tornam o Brasil tão valioso? Por que o país atrai tanta atenção de nações poderosas? E, mais importante, como pode proteger suas riquezas diante de tamanha cobiça? O Brasil é um verdadeiro cofre natural, um território que concentra riquezas incomparáveis em biodiversidade, água potável, minérios e terras raras. Isso não é exagero. A Amazônia, por exemplo, é a maior floresta tropical do mundo, um ecossistema vivo que abriga milhões de espécies de plantas, animais, fungos e micro-organismos, muitos dos quais ainda desconhecidos pela ciência. Essa biodiversidade não é apenas um espetáculo da natureza, mas uma fonte inesgotável de conhecimento genético, com potencial para gerar novos remédios, substâncias químicas, cosméticos e materiais que podem revolucionar indústrias. Plantas como o jaborandi, usado em medicamentos para glaucoma, ou o copaíba, com propriedades anti-inflamatórias, são exemplos de como a floresta guarda segredos que valem fortunas. Além disso, a Amazônia desempenha um papel fundamental no equilíbrio climático, ajudando a regular o clima global ao absorver dióxido de carbono e influenciar padrões de chuva. Mas a riqueza da floresta não está apenas em suas árvores e rios. Sob o solo amazônico e em outras regiões do país, escondem-se tesouros ainda mais cobiçados. O Brasil possui jazidas de minerais que são a espinha dorsal do mundo moderno. O nióbio, por exemplo, é um metal raro no qual o país detém uma posição de liderança global. Ele é essencial para criar ligas metálicas leves e resistentes, usadas em aviões, turbinas de energia, estruturas de foguetes, equipamentos médicos como tomógrafos e até blindagens militares. Sem o nióbio, indústrias estratégicas em todo o mundo enfrentariam dificuldades. Outro recurso vital é o lítio, indispensável para as baterias recarregáveis que alimentam celulares, laptops, carros elétricos e painéis solares. Com a crescente demanda por energia limpa, o lítio brasileiro tornou-se um ativo de valor inestimável. Além desses, o país é rico em ferro, cobre, manganês, ouro, bauxita, urânio, grafite e terras raras, um grupo de elementos químicos cruciais para tecnologias avançadas, como semicondutores, lasers e baterias de alta performance. Esses minerais, encontrados em estados como Minas Gerais, Pará e Goiás, colocam o Brasil no centro das atenções de nações que dependem desses recursos para manter suas indústrias e economias. A água doce é outro trunfo do Brasil. O país abriga alguns dos maiores rios do mundo, como o Amazonas, o São Francisco, o Paraná e o Tocantins, além de reservatórios subterrâneos como o Aquífero Guarani. Essa abundância de água potável é um recurso estratégico em um planeta onde a escassez hídrica, agravada pelas mudanças climáticas, ameaça a sobrevivência de milhões de pessoas. Os rios brasileiros não apenas abastecem cidades e comunidades, mas também sustentam a agricultura, a pecuária e a indústria, além de gerarem grande parte da energia hidrelétrica do país. Em um cenário global de crise hídrica, a água brasileira é um ativo geopolítico de primeira ordem. Quem controla a água tem poder sobre a vida, a produção de alimentos e a estabilidade econômica. As terras férteis do Brasil também são alvo de cobiça. As vastas áreas do Cerrado, do Centro-Oeste, do Sul e de partes do Sudeste são verdadeiros celeiros do mundo. O país é um dos maiores produtores e exportadores de soja, milho, carne bovina, café, algodão, cana-de-açúcar e frutas, alimentando populações em todos os continentes. Essa capacidade de produzir alimentos em escala gigantesca atrai empresas multinacionais, fundos de investimento e até governos estrangeiros que buscam adquirir terras agricultáveis.
Nos últimos anos, denúncias de compras de terras por grupos estrangeiros, muitas vezes disfarçadas por meio de parcerias com fazendeiros locais ou empresas de fachada, têm gerado preocupações sobre a soberania nacional. Controlar terras férteis significa controlar a produção de alimentos, um recurso cada vez mais estratégico em um mundo que enfrenta desafios de segurança alimentar. Outro recurso menos comentado, mas igualmente valioso, é o conhecimento biológico guardado nos biomas brasileiros, especialmente na Amazônia. As plantas, fungos e micro-organismos encontrados nesses ecossistemas contêm compostos químicos que podem se transformar em remédios, cosméticos ou materiais industriais de alto valor. Comunidades indígenas e tradicionais usam essas espécies há séculos, mas apenas uma pequena fração foi estudada pela ciência moderna. O problema é que, frequentemente, cientistas e empresas estrangeiras exploram esse conhecimento, patenteando os compostos fora do Brasil e deixando o país sem os lucros ou o reconhecimento. Casos de biopirataria, como o do açaí, que se tornou um produto global sem que as comunidades locais recebessem benefícios proporcionais, são exemplos claros dessa exploração. Proteger esse conhecimento exige investimentos em pesquisa nacional e regulamentações que impeçam a apropriação indevida de recursos genéticos. O interesse de países como os Estados Unidos, a China e nações europeias pelos recursos brasileiros não é novidade. Há décadas, líderes estrangeiros e organismos internacionais já sugeriram a internacionalização da Amazônia, argumentando que o Brasil não teria condições de gerir sozinho um patrimônio tão vasto. Esse discurso, muitas vezes apresentado como uma preocupação com o meio ambiente, esconde intenções de acessar recursos estratégicos sob o pretexto de protegê-los. Na prática, o que está em jogo é o controle de ativos que definirão o futuro das próximas gerações. Minerais raros, água, alimentos, biodiversidade e energia. Esse controle não é apenas econômico, mas também político e militar. Bases de pesquisa internacionais instaladas na Amazônia podem coletar dados estratégicos sobre o território. Organizações não governamentais com financiamento externo, embora muitas atuem com boas intenções, podem ser usadas como instrumentos de pressão política. Acordos bilaterais, negociados sem transparência e campanhas de desinformação nas redes sociais que retratam o Brasil como incapaz de proteger suas riquezas completam esse cenário complexo. Os desafios internos do Brasil agravam sua vulnerabilidade. A corrupção, que desvia recursos públicos, impede investimentos em áreas cruciais como ciência, tecnologia e infraestrutura. A falta de pesquisa nacional em setores como biotecnologia e mineração sustentável deixa o país dependente de conhecimento estrangeiro. A fiscalização ambiental, apesar de esforços pontuais, ainda é insuficiente para combater o desmatamento ilegal, a mineração clandestina e o tráfico de madeira, que muitas vezes contam com redes internacionais. As fronteiras brasileiras, especialmente na Amazônia, são extensas e difíceis de monitorar, permitindo a sua exploração desregulada por atores externos. Esses problemas criam brechas que facilitam a cobiça estrangeira. Proteger os recursos naturais do Brasil exige ações concretas e uma visão estratégica. Investir em ciência e tecnologia é essencial para explorar de forma sustentável o potencial da biodiversidade e dos minerais. Criar centros de pesquisa, formar cientistas e incentivar empresas a desenvolverem soluções baseadas nos recursos brasileiros pode transformar o país em um líder em inovação. Projetos de bioeconomia que valorizam produtos da floresta sem destruí-la, como óleos, resinas e medicamentos, podem gerar empregos e renda para comunidades locais, reduzindo a pressão pelo desmatamento. A regulamentação também é fundamental. Limitar a compra de terra por estrangeiros, como já fazem outros países, é uma medida necessária para proteger a soberania. Combater a biopirataria exige leis mais rigorosas e acordos internacionais que garantam que o Brasil retenha os direitos sobre suas descobertas. A criação de um fundo soberano que reinvista os lucros da exploração de recursos naturais em educação, saúde e infraestrutura poderia assegurar que as riquezas beneficiem a população brasileira a longo prazo. Fortalecer a presença
presença do Estado em regiões estratégicas, como a Amazônia, com mais bases de fiscalização, apoio às comunidades indígenas e ribeirinhas e infraestrutura sustentável, é outro passo crucial. As Forças Armadas e agências de inteligência devem atuar de forma coordenada para monitorar atividades ilegais que envolvam redes internacionais. Na esfera internacional, o Brasil precisa de uma diplomacia forte e proativa. Acordos com outros países devem ser negociados com cuidado, priorizando os interesses nacionais. Construir alianças com nações do Sul global, que enfrentam desafios semelhantes, pode ajudar a contrabalançar a influência de potências como os Estados Unidos e a China. O Brasil também deve se posicionar como líder em debates globais sobre sustentabilidade, mostrando que é capaz de proteger seus recursos enquanto contribui para soluções climáticas. O futuro do Brasil está diretamente ligado à sua capacidade de gerir e proteger seus recursos naturais. Biodiversidade, água, minerais, terras férteis e conhecimento biológico são ativos que colocam o país em uma posição única, mas também vulnerável. A competição global por esses recursos só vai aumentar à medida que o mundo enfrenta crises climáticas, escassez de alimentos e a necessidade de tecnologias mais avançadas. O Brasil tem o potencial para ser O Brasil pode se tornar um protagonista global, transformando suas riquezas em prosperidade para seu povo. Mas isso exige visão, união e ação. A pergunta que fica é: o país será capaz de assumir o controle do seu destino ou continuará sendo apenas um fornecedor de matérias-primas para o mundo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e comentar aqui o que você acha dessa disputa pelos recursos naturais do Brasil. Quero saber a sua opinião. Até a próxima!